Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e doença da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Vou falar sobre as causas, sintomas, consequências, tratamento disso. Esse é mais um episódio do SBDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar educação em diabetes de forma descomplicada para toda a população. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético, e quem está comigo é o meu parceiro de sempre, o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, que tanto nos ajuda aqui e nos esclarece sobre os mais diversos temas, e hoje a gente vai falar sobre esse tema super importante para a gente que tem diabetes. Dr. Fernando, mais uma vez, obrigado, e vamos que vamos. Tudo bem, Fred? Como é que você está aí? Tudo beleza. Graças a Deus, tudo certinho. Maravilha. Fred, por que falar da tireoide aqui no meio do diabetes, né, do nosso SBDcast? Existe uma correlação entre o diabetes e a tireoide, especialmente diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, e a maior parte das doenças de tireoide são autoimunes também. Mas a pessoa com diabetes tipo 2 também tem uma correlação com doença tireoidiana. Em primeiro lugar, acho que vale a pena esclarecer, né? Pode ser tanto tireoide quanto tireoide. Pode-se usar qualquer um dos dois termos, né? O que você preferir. A tireoide é uma glândula pequena, todo mundo tem, está localizada aqui no meio do pescoço, um pouco abaixo do pomo de Adão, e ela produz lá o hormôniozinho dela, o hormônio de tireoide, que é o T4 e o T3. 85% do T3 vem do T4, então até para a gente fazer algum diagnóstico, a gente acaba sempre baseando mais no T4 que circula livremente no sangue e no hormônio da glândula que manda na tireoide, que é a hipófise. A hipófise, que está aqui no meio da cabeça, ela manda um sinal para a tireoide, estimulando a tireoide a produzir lá o T4 e o T3, principalmente o T4. Né? E essa ordem para a tireoide funcionar é o hormônio chamado TSH, ou hormônio tireoestimulante. Está no próprio nome dele já, certo? Então, quando a tireoide funciona de menos, a hipófise percebe. E a hipófise começa a aumentar a ordem para a tireoide funcionar, que é o tal do aumento do TSH. Mesmo ainda com níveis normais do T4, porque tem uma queda relativa, mas ainda dentro de um patamar ali de referência, já pode haver um aumento desse TSH, é o primeiro que altera. E o hipertiroidismo é o excesso de hormônio pela tireoide. Então fica um monte de hormônio, isso de T4, T3, isso inibe a hipófise, e a hipófise diminui o estímulo para a tireoide, diminui o TSH. Então a pessoa pode ter diversos sintomas. Os sintomas do hipotiroidismo, Fred, tendem a ser mais ligados ao metabolismo mais baixo. A pessoa pode ficar cansada, a memória ficar ruim, pode ficar com o intestino mais preso, pode ter queda de cabelo, pode ter unha quebradiça, pele seca, pode ficar mais lentificado até no pensamento, mas pode dar também algumas manifestações um tanto quanto atípicas, que podem não fazer as pessoas se lembrarem da doença da tireoide. Por exemplo, alterar a menstruação na mulher. Na criança, adolescente, pode atrapalhar o crescimento. É um hormônio super importante também para o crescimento, o hormônio da tireoide. E o hipertiroidismo tende a ser ligado mais ao excesso de hormônio, então a sintomas de agitação, de palpitação, tremor, insônia, e pode também ter alguns sintomas aí misturados com hipo, né, de cansaço, porque é tão agitado que fica cansado, de queda de cabelo, de unha quebradiça, tá? Mas é importante
frisar aqui, Fred, que não existe um sintoma que a gente bata ao martelo e fala, isso é tireoide, não tem dúvida. Não, isso precisa de uma avaliação do médico especialista, do endocrinologista, para fazer essa investigação adequada, a história clínica, e para comprovar ali, pedindo os exames laboratoriais. E quem é avaliado por clínico, médico clínico que suspeita, ele pode pedir esses exames e também conduzir o tratamento para doença tiroidiana. Você faz de vez em quando, Fred, esses exames? Faço, e é isso que eu ia te perguntar, né? Por que a gente deve sempre... É um dos exames de rotina, né, que é pedido. E por que a gente deve sempre atentar para isso? Porque, pelo que eu entendi, pelo que você falou aí, tanto a hipo quanto a hiper, e a gente está acostumado com esse termo, né, em relação a diabetes, tanto a hipo quanto a hiper são ruins, né? A gente tenta estar ali no nível bacana. Eles podem causar esses sintomas aí, né, de lentificação, de dificultação em relação ao metabolismo. É por isso que a gente deve sempre fazer esses exames de rotina? Então, quando a gente fala em tireoide, é isso que a gente relaciona logo? Olha, Fred, como você tem diabetes tipo 1, e diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outras doenças autoimunes. A principal, mais frequente doença autoimune é o hipotiroidismo, e aí é uma causa específica, que é chamada, a gente chama de tiroidite de Hashimoto. O que é tiroidite? Tiroidite é uma inflamação na tiroide, assim como pancreatite no pâncreas, artrite na articulação, gastrite no estômago, toda a ite, né? Sinusite, otite. E que a gente que tem diabetes tem pavor, né? Porque tudo que é ite em nosso organismo dificulta o nosso controle glicêmico, né? Isso é super importante também. Depois eu vou comentar mais para frente do impacto disso na glicose. Mas vamos responder a sua primeira questão ali, que é, então, olha, a tiroidite de Hashimoto, da mesma forma que diabetes tipo 1, os anticorpos da própria pessoa atacam o pâncreas e atrapalham a produção de insulina até levar a uma falência do pâncreas, isso pode ocorrer na tiroide também, os anticorpos atacarem a tiroide de maneira silenciosa e pode levar à diminuição da produção desse hormônio de tiroide, certo? Então, quando temos anticorpos atacando a tiroide, isso chama-se tiroidite de Hashimoto, e esse é um fator de risco para a pessoa desenvolver hipotiroidismo. Tem gente que tem tiroidite de Hashimoto e a função da tiroide ainda está normal. Então, essa pessoa ela precisa acompanhar a função tiroidiana, acompanhar com o médico, porque a chance dela desenvolver algum distúrbio de tiroide é maior, na função da tiroide é maior. E é uma doença facilmente tratável. Ela é comum? Hormônio. Ela é comum, tipo assim, eu vejo muita gente falando, né? Eu tenho hipotireoidismo, hipertireoidismo. É comum? É bastante prevalente na nossa população? É bastante prevalente. É mais comum, inclusive, em mulheres do que homens, mas também comum em homens, mais comum em quem tem outra doença autoimune, como eu falei, e também passa a ser mais comum depois de uma certa idade. Então, em idosos, também a prevalência aumenta bastante de doenças tiroidianas, certo? Então, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial do hipo e do hipertiroidismo, primeiro por essa frequência aumentada na população e também nas pessoas que têm diabetes tipo 1 e também em pessoas com tipo 2, mais idosas, isso é bastante comum. Outra questão é que na gestação, uma pessoa que tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo deve ficar muito atenta, quem for engravidar ou quem descobrir na gestação, porque muda a conduta. A criança é dependente da tiroide da mãe
até a 11ª, 12ª semana de gestação. Então, o primeiro trimestre de gestação, a criança depende exclusivamente da tireoide da mãe. Se não estiver funcionando bem, pode dar algum problema. Especificamente no diabetes, Fred, a pessoa que tem hipotiroidismo, como o metabolismo fica mais lentificado, ela pode desenvolver hipoglicemia com uma frequência maior. Então, a pessoa que sempre foi bem controlada, começa a ter um pouco mais de hipoglicemia, mais frequentemente, sem explicação, é uma possibilidade ser hipotiroidismo. Por outro lado, também o hipertiroidismo, o excesso de hormônio de tireoide, vai levar a aumento da glicose. E por que acontece isso? Porque o hipertiroidismo, esse excesso de hormônio de tireoide no sangue, aumenta a resistência à insulina e também faz o fígado jogar mais açúcar no sangue. O fígado estoca açúcar, que inclusive nos protege ali de uma hipoglicemia entre uma refeição e outra. O fígado vai jogando um pouquinho de açúcar no sangue ali para manter os níveis de açúcar normais no sangue. Mas quem tem hipertiroidismo pode ter mais açúcar indo para o sangue, certo? Além do mais, Fred, os sintomas de hipertiroidismo podem se confundir com sintomas de hipoglicemia. Olha que loucura. Sintoma de hipertiroidismo pode ser palpitação, tremedeira, suor, e isso são sintomas que às vezes aparecem na pessoa que está com a glicose baixa. Então também existe essa correlação e a gente precisa ficar atento. É impressionante como o nosso corpo é inteligente, né, e tem mecanismo de compensação, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu percebo que conheço tão pouco, né, e o quanto que os sintomas que eles aparecem, né, eles são meramente uma manifestação externa de uma porrada de coisa que está rolando dentro da gente, que pode ser muita coisa, né, então o fato de termos diabetes faz com que a gente precise atentar ainda mais para tudo que rola dentro da gente, porque pode ser isso que você falou, né? Pode ser um hipertiroidismo que está ali dando um sintoma e você está achando que é uma hipoglicemia, e quando você mede no glicosímetro não é uma hipoglicemia, e você fica sem entender por quê. Que interessante, velho. Muito, muito louco. E Fred, olha, isso que você falou, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o quanto a gente não sabe, ou quanto a gente precisa aprender. E isso é importante que o médico, acho que tem um papel aí de sempre se manter atualizado, sempre estudar, porque cada dia surgem trabalhos novos. Voltando a um dos primeiros episódios que nós falamos, os tipos de diabetes, eu comentei lá que existia um tipo de diabetes que era secundário a doenças. E o hipertiroidismo pode até desencadear um diabetes. Por conta disso, de jogar mais açúcar no sangue, de aumentar a resistência à insulina, pode ser causa de diabetes. Certo? Do tipo 2. Entre aspas, de um tipo 2. Que acaba ficando diagnosticado como tipo 2, exatamente, porque já tem um pouco mais, não é criança e adolescente, não usa insulina, então é diabetes tipo 2. É essa normalmente a conclusão lógica que a pessoa que tem e que o médico que está seguindo vai seguir, caso não tenha esse conceito de que pode ser um diabetes secundário a uma outra doença, como aqui nós estamos falando do hipertiroidismo, tá? Mas olha, a principal causa de hipertiroidismo, da mesma forma que de hipotiroidismo, também é autoimune. Só que ao invés do anticorpo atrapalhar a função da tireoide, que é o que acontece no hipo, na tireoidite Hashimoto, no caso do hipertiroidismo, o anticorpo pode se ligar e estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Então, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo, principal causa autoimune, daí mais frequente em quem tem diabetes tipo 1. Outras causas também existem
de hipo e de hipertiroidismo. Então, por exemplo, a pessoa pode desenvolver hipotiroidismo porque fez uma cirurgia na tireoide, removeu a tireoide, um câncer de tireoide, por exemplo, ou então porque tomou um medicamento que atrapalha a função da tireoide, por exemplo, um medicamento para arritmia cardíaca, é comum. Tá? Ou então, mais antigamente, porque vivia numa região com deficiência de iodo. Hoje em dia, o iodo ele é um alimento para a tireoide produzir os seus hormônios. Tá? Mas tanto a falta quanto o excesso de iodo são maléficos para a tireoide. Tá? E por conta há muitos anos atrás, como faltava, o iodo passou a ser adicionado no sal. Portanto, é muito mais difícil a gente ver hoje em dia distúrbios de tireoide por deficiência de iodo, certo? Porque, inclusive, a população brasileira aqui consome mais do que o dobro de sal do que deveria consumir. Então, nós estamos tendo até o outro problema, o excesso. É o dobro de sal e 10 vezes mais açúcar, né? Tá tudo errado. Exato. E aí mais hipertensão, mais obesidade, e isso vai levar a outros problemas. Né? O excesso de iodo pode desencadear também hipertiroidismo. E o hipertiroidismo, além de poder causar problemas com a glicose, aumento da glicose, pode levar a um aumento da reabsorção de osso, e, portanto, osteoporose, nós conversamos sobre isso, e também a arritmia cardíaca, porque fica um montão de hormônio de metabólico ali circulando, e o metabolismo acelerado, o coração fica agitado, com palpitação, e pode passar a bater descompassado, e, portanto, a pessoa desenvolver uma arritmia, certo? E pode também, Fred, mexer no peso, porque o metabolismo muito acelerado, a pessoa pode emagrecer porque está destruindo o músculo, inclusive, além de gordura. Tá? Agora, por outro lado, é importante dizer também que o hipotiroidismo a pessoa pode ter um pouco de inchaço e um ganho de peso leve. Ninguém ganha 10 quilos, 15 quilos, porque está com hipotiroidismo, certo? E se desenvolver, tem que tratar. Como é que é o tratamento do hipotiroidismo? É tomar um comprimidinho que é igualzinho o que a tireoide produz, é um hormônio sintético, igual ao que a tireoide produz. Já se for hipertiroidismo, o tratamento ou é com um remédio para bloquear, um comprimido para bloquear a função da tireoide, a produção excessiva de hormônio, ou então se dá iodo em excesso com um pouquinho de radioatividade ali para destruir a função da tireoide, ou ainda a cirurgia também é uma outra opção terapêutica. Ficou claro, Fred? Maravilha. Pô, ficou claro demais. E fiquei com duas dúvidas. É hereditário? Tem uma questão hereditária importante? Tem genética. E genética. E dois, dá para evitar? Ou seja, sabendo que existe uma predisposição, enfim, porque a gente sabe que o diabetes não, assim, dá para evitar, né? Mas o tipo 1 que eu tô falando, o tipo 2 nem se fala, mas o tipo 1 ainda dá para evitar, assim, enfim, hábitos. Acho que recentemente até saiu estudo nesse sentido, né? Que dá para você postergar, enfim. Mas, sabendo que meu pai teve isso aqui e que posso ser também, tem como eu evitar esse negócio? Fred, olha, sem dúvida que tem uma relação, uma hereditariedade, né? Quer dizer, se o seu pai, a sua mãe, a sua família tem doença tiroidiana, aumenta a probabilidade de ter, certo? O fator possível desencadeante principal lá, antigamente, que era a falta de iodo, nós sanamos isso. Não, praticamente isso aqui no Brasil a gente não vê muito desencadear por falta de iodo. O problema pode ser até mais frequente o excesso, certo? Então, é difícil pensar em prevenção, mas eu acho que a questão é você seguir hábitos saudáveis, você fazer um acompanhamento médico, estar atento aos sintomas. De vez em quando, esse exame deve ser checado,
com o médico, inclusive... Qual que é o nome do exame? TSH e T4 livre. Massa. TSH e T4 livre. Inclusive, a alteração da tireoide pode até provocar um aumento no colesterol, que é também uma consequência aí de um hipotireoidismo não tratado, que pode se manifestar num primeiro momento até de forma leve, que é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Isso traduzindo é hipotireoidismo leve. E o hipertireoidismo também tem hipertireoidismo subclínico, que é mais leve, e franco, quer dizer, já clínico, com mais consequências, mais complicações. Maravilha. Beleza? Acho que falamos tudo, aprendi bastante. Eu particularmente não sabia quase nada do que a gente conversou aqui, tinha ideia da relação, né? E é impressionante o quanto o nosso organismo é interconectado, né? Tudo tem relação, né? A gente falou aqui sobre tireoide, falou sobre controle da glicemia, falou sobre diversas outras coisas, e tá tudo conectado, velho. Impressionante o quanto que o nosso corpo é inteligente e o quanto que a gente deve estar sempre fazendo os exames para ver, para checar de fato como é que estão as coisas, e está tudo em ordem. Beleza, maravilha. Obrigado pelo papo, obrigado pelos esclarecimentos, e a gente se vê no próximo SPDcast. Beleza, Fred. Obrigado. Vamos aprendendo juntos. Valeu, tchau, tchau.